Louvo a Deus, está vendo assim rostos conhecidos nessa manhã. A diaconia Socorro, Maria José, a irmã Beth, a Nelma, pessoas conhecidas, a Cristina. Muito obrigado por poder estar aqui na presença do Senhor, juntamente com as pessoas, o presbítero Carlos também. Graças a Deus, estamos aqui entre amigos, né? Eu quero louvar a Deus também pela vida da pastora Sara. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui nessa manhã é um privilégio, né, irmão? Porque nós já sentimos a presença do Senhor, já sentimos Deus falando em nosso coração, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando em nosso coração, porque o nosso Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, aleluia, no capítulo 7. Aleluia, Deus. Foi um tema que foi me passado. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Capítulo 7, verso 24. Glória a Jesus. Aleluia. Fala sobre os dois alicerces, né? E a epígrafe fala dessa maneira: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Senhor amado Deus, te damos graça nessa manhã, te louvamos, meu Senhor, te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, falando um pouquinho da tua palavra, que já é abençoada, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos nessa manhã absorver, meu Senhor, tudo aquilo que vem de ti, Senhor, que é um alimento, é um maná, Senhor, para nossas vidas. Nós te louvamos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Podemos sentar-nos. Glória a Deus. A palavra de Deus, no livro de Mateus 7, verso 24 a 27, e nós vemos também a mesma parábola falando em Lucas 6, 47. Esse versículo nos ensina que a verdadeira sabedoria do crente, a nossa verdadeira sabedoria não está apenas em ouvir os ensinamentos de Cristo, mas sim em colocá-los em prática. E hoje Deus fala conosco de maneira extraordinária, porque nós podemos estar alicerçados no Senhor, não só quando nós ouvimos a palavra dele, mas quando nós colocamos em prática tudo aquilo que ele nos ensina através da sua palavra. Porque o Senhor Jesus, ele é o alicerce da nossa vida. E quando nós estamos alicerçados, fortalecidos no Senhor, o nosso alicerce, ele é fortalecido. E nessa manhã, Deus está falando para mim e para você qual o tipo de alicerce se revela na tempestade. Porque aqui ele fala dos dois alicerces. E o alicerce realmente na tempestade, ele é revelado como é feito esse alicerce. Se tem alguém aqui que é construtor, vai entender. Quando construímos uma casa, começamos a se preocupar
com o alicerce, não é isso? O alicerce ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem formado. O cimento, areia, se tiver muita areia, esse alicerce vai ruir. Mas tem que ter um equilíbrio entre a areia e o cimento. Para quê? Para aquela casa, ao ser construída, quando der um vento, ela não venha cair. Quantas casas, materialmente falando, nós vemos aí que vem uma tempestade e a casa cai, né, e tem que construir outra. Muitas pessoas são desabrigadas e até mesmo morrem. Por quê? Se você for olhar o fundamento daquele alicerce, ele não foi feito de acordo com que aquele profissional deveria ter feito. Isso falando da vida secular. Mas o Senhor nessa manhã, Ele nos ensina sobre nos alicerçarmos espiritualmente no Senhor. O alicerce espiritualmente que nós precisamos. Para quê? Para quando vier a tempestade, vai ser revelado em nós o tipo de alicerce que em nós foi formado. E como nós vamos nos alicerçar? Através da palavra, através do jejum, através da oração, através dos ensinamentos do Senhor. E Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria, ao nos alicerçarmos, ela não está apenas em ouvir. Por quê? Porque se nós ouvirmos, nós não vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, nós realmente não vamos ter um alicerce formado na presença do Senhor. E dessa forma, Ele nos garante o quê? Um alicerce espiritual fortalecido no Senhor. Quando o quê? Quando nós estamos ligados no Senhor, que a Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso alicerce. E nosso alicerce espiritual, estando fortalecido no Senhor, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Resistência. Aleluia. Nós vamos ter o quê? Equilíbrio sobre a dificuldade no decorrer da vida. Sobre os vendavais que muitas das vezes vem, balança, mas nós não vamos cair, porque nós vamos estar alicerçados no Senhor. E esse tipo de alicerce é o que nos revela na tempestade. É onde nós estamos alicerçados. Se nós estivermos com o alicerce na presença do Senhor, alicerçado no alimento espiritual, não só de ouvir o que Deus tem para nós, mas praticar e ter a fé dentro do nosso coração, quando os vendavais vierem sobre a minha e a tua vida, nós vamos ter resistência, aleluia. Vamos ter equilíbrio, aleluia, para resistir o dia mau, aleluia. Temos que estar alicertados, aleluia, no decorrer da nossa vida, porque a Bíblia é bem clara quando o Senhor diz: no mundo tereis aflição. Aleluia, mas tem bom ânimo. O Senhor, Ele teve bom ânimo, mas Ele também era alicerçado. Ele sabia o que Ele queria, Ele sabia para que Ele veio, Ele sabia o propósito dEle, aleluia, para cada um de nós, aleluia. E a Bíblia fala sobre edificar sobre a rocha, construir a vida, a fé e o caráter sobre bases seguras. É muito profundo quando Deus fala dessa maneira. Base profunda, o caráter sobre bases seguras na presença do Senhor, aleluia. Porque quem nos sustenta, quem nos segura, quem nos dá base é
o Senhor. E Jesus, ele nos compara a dois construtores. Quando ele diz os dois alicerce, quando ele diz sobre o fundamento, porque se nós estamos na vida secular, o pedreiro, ele não pode fazer aquilo que o ajudante faz, e o ajudante não vai fazer aquilo que o profissional faz. Aleluia. E o Senhor é aquele que nos capacita para que nós possamos estar cada dia alicerçados na presença do Senhor. E eu acho muito lindo quando o Senhor, ele dá uma comparação do homem prudente. O homem sensato é aquele que constrói na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Aleluia. É uma rocha que não se abala. É uma rocha com fundamento eterno. Aleluia. Jesus Cristo é uma rocha segura. Aleluia. Jesus Cristo é uma rocha que o vento sopra, nós não vamos cair, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia. E ele nos compara ao homem prudente. O homem prudente é todo aquele que constrói na rocha, que é Jesus Cristo. E o que é construir na rocha de Jesus Cristo? É aquele que ouve os ensinamentos de Jesus Cristo e põe em prática, né? É aquele que não é só um ouvinte, mas que põe em prática tudo aquilo que ouve de Jesus Cristo. E quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, porque o dia mau ele vem, o dia mau acontece, a tempestade vem, mas ela não pode fazer-nos sucumbir, aleluia, porque a nossa estrutura, ela está permanente, firme na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando vem a tempestade, o que é tempestade? Na minha e na tua vida, são as crises, são as dores, são os problemas adversos, é o desemprego, né? É a enfermidade, é o problema no lar, aleluia. Mas nós não podemos deixar que isso abale a nossa estrutura. E o que é estrutura, irmãos? Nós podemos até sentir, podemos até ficar entristecidos, podemos sentir até um pouco abalado, mas nós estamos firmados em Jesus Cristo. A estrutura está firme. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria vem pelo amanhã. Aleluia. A tua estrutura pode estar abalada hoje, pode não estar firmada hoje, mas quem firmou a sua estrutura foi o Senhor Jesus. E se você e eu estamos firmados na estrutura que é Jesus Cristo, na rocha inabalável, nós vamos permanecer firme. Permanecer firme aonde? No Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós vemos quantas pessoas em meio à crise, ela deixa ser abalado, deixa de servir. Eu não estou falando nessa manhã de super-homem, não estou falando de super-mulher, não, eu estou falando de homens e mulheres firmados na palavra do Senhor, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá alimento para que nós possamos ter vitamina até a vinda do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E quando nós estamos firmados, ainda que venham as crises, mas nós permanecemos firmes no Senhor Jesus. Aleluia. Sabendo que o Senhor, Ele tem nos prometido algo grande para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. E Ele também, Ele faz uma comparação
insensato. Lá em Provérbios 14:7 diz: vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Aleluia. O insensato, ele constrói na areia e não age quando vem a dificuldade e a casa desaba. Nós falamos sobre o construtor, Meu Deus. né? Sobre o privilégio de construir, da massa ser forte na construção secular e na construção da nossa vida no Senhor Jesus. Ele dá uma comparação com o homem insensato. É todo aquele que constrói na areia. O que é construir na areia uma vida diante do Senhor? É aquele que ouve e não age. E quando vem a dificuldade, a casa desaba. Jesus, ele é muito sábio quando ele usa a palavra para falar conosco. Aleluia. Porque o homem insensato é aquele que muitas das vezes nós sentamos, ouvimos falar de Jesus Cristo, ouvimos a palavra, mas quando vem a primeira dificuldade, muitas das vezes desiste até de Jesus. Mas por quê? Porque não está com a sua casa construída no Senhor. O que é a sua casa? O seu coração voltado para o Senhor. Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus. Aleluia. E o insensato, ele ouve, mas ele não age. Porque ouvir é muito fácil, mas o Senhor muitas das vezes ele quer de nós que nós tomamos uma decisão, que nós agimos mediante aquilo que nós sabemos e mediante aquilo que nós ouvimos. Para que o Senhor venha nos dar firmeza, aleluia, espiritual. Para quê? Para na hora da dificuldade, a nossa casa não desabar. Aleluia. Eu continuo falando, irmãs, que eu não estou falando nessa manhã de super-heróis. Talvez dá a entender que nós nunca vamos nos sentir fracos, nunca vamos sentir agoniado, triste. Vamos sim, irmão. Vamos sim. Mas o que Deus está falando aqui é da permanência no Senhor em meio à dificuldade. Aleluia. E nós só conseguimos permanecer quando nós ouvimos, aleluia, e colocamos em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E o insensato, aleluia, quando vem a dificuldade, não tem estrutura espiritual, porque não parou para ouvir aquilo que Deus tem falado e colocar dentro do coração. Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando nós estamos alicerçados, nós escondemos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque o nosso coração é um depósito. Aleluia, Deus. E tudo está guardado dentro do nosso coração. Aleluia. E quando nós guardamos a palavra de Deus, aleluia, nós estamos alicerçados no Senhor. E venha o que vier, venha a dificuldade que vier, mas nós fazemos como Jó. Eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é isso, irmãs? O que é isso?
firme, aleluia. A estrutura de Jó, ela estava firmada no Senhor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que nos dá firmeza é a estrutura estar firmada no Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós estamos firmados no Senhor, não tem mentira que debata a verdade. E a verdade na nossa vida é Jesus Cristo, aleluia. E significa na prática valores sólidos, valores, decisões baseadas na verdade que é Jesus Cristo. Se nós falarmos de Jó nessa manhã, ele poderia tomar várias decisões, né? Ele podia amaldiçoar o Deus dele, ele poderia largar tudo. E hoje nós vemos, irmãos queridas, que muitas das vezes com uma dificuldade pequenininha, nós estamos muitas das vezes lá, não é aqui nesta da posse, mas quantos largam o Senhor por causa de uma dificuldade pequenininha? Por quê? Porque não está alicerçado na palavra do Senhor. Não está alicerçado na prática, na verdade que é Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos faz estar alicerçado na presença do Senhor, aleluia, porque nós chegamos até aqui. Amém, Jesus. Porque eu e você, nós estamos até aqui. Não é porque nós somos super-heróis, eu costumo falar isso, que muitas das vezes alguém pensa e diz: não é super-homem, é super-mulher. Não! O super é Jesus, o grande é Jesus. E se nós estamos alicerçados em Jesus Cristo, nós temos resiliência, nós temos equilíbrio, nós temos estabilidade emocional e espiritual para aprender na dificuldade da vida sem desabar. Sem desabar. E muitas das vezes o mundo não entende. O mundo olha para você, olha para mim. A pastora hoje ela está aqui. Qual o testemunho que ela deu? Que o esposo dela está doente. Mas ela está aqui, irmãos. É isso que é alicerce. É nós entendermos que está doente hoje, que eu estou aqui, mas que Deus está cuidando lá. Que o Senhor está lá. É alicerce, é firmeza, é convicção de que o Senhor realmente Ele trabalha. É estabilidade emocional. É estabilidade espiritual para enfrentar a dificuldade da vida, irmãos. E isso não é para todo mundo, não. Deus dá para todo mundo, mas a Bíblia diz: só consegue aquele que permanece firme no Senhor. Aleluia! Aquele que é prudente, aquele que constrói sobre a rocha. Ele tem a firmeza em Jesus Cristo. Aleluia! E muitas das vezes nós, não, porque fulano é muito fraco. Não, irmão. Nós somos fortes, porque Jesus Cristo é a nossa firmeza. E o texto vem falando sobre isso. Nós temos que não ouvir, mas colocar em prática. E quando nós colocamos em prática, nós vamos de vento em popa. Às vezes meus filhos falam para mim: mãe, para você tudo é fácil. Eu falo: não é para mim tudo é fácil, não. É porque eu acredito que amanhã vai vir dia melhor. Eu não desabafo de meio da tempestade. Eu continuo firme, confiando no Senhor. E muitas das vezes, irmão, nem nossos próprios irmãos
ele não está sendo feito, ele não está tendo aquela firmeza, não veio a estrutura no Senhor Jesus. Ouviu, mas não colocou em prática. E no nosso ministério da pastora, eu sei que é o mesmo. Nós temos ouvido e colocado em prática tudo aquilo que nós aprendemos, aleluia, com o nosso professor Jesus Cristo e com aqueles que Deus colocou aqui na terra para nos instruir. Aleluia! É isso que nos faz ter um alicerce, aleluia, estabilizado na presença do Senhor. É a palavra, é o jejum, é a oração, é que nos dá equilíbrio. Porque para nós termos alicerçado no Senhor, precisamos também ter equilíbrio emocional e espiritual, aleluia, para não desabar. Porque tem momento, irmãos, que vem por um problema tão forte. Se nós não tivermos alicerçado em Jesus Cristo, se nós não formos prudentes, não tivermos a nossa estrutura, eu não estou falando de corpo, eu estou falando de estrutura, alma, espírito, cheio, voltado para o Senhor, a estrutura firmada, nós não vamos conseguir. Nós vamos desabar, aleluia, mas o Senhor, Ele é o nosso alicerce. E nessa manhã, Deus fala para mim e para você qual tipo de alicerce. Meu Deus. Você tem construído a tua casa, aleluia. Meu Deus. Qual tipo de alicerce? Aleluia. Tu tem construído. Qual tipo de homem e de mulher você tem sido? Insensato ou prudente? Aleluia. É uma comparação, não sou eu que estou falando. É forte, mas é o Senhor que está falando. É a palavra de Deus que nos ensina, aleluia. E a palavra de Deus, ela nos confronta. Meu Deus. Ela nos confronta, ela vem de encontro à nossa vida. O Senhor vem nos confrontar através da tua palavra. Aleluia. E através do nosso alicerce, nós vamos ter equilíbrio, resiliência, mas através daquilo que nós estamos construindo no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para enfrentar a dificuldade da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a tempestade que o texto fala aqui é o que eu já falei. São as crises, são as dores. Mas nas crises e nas dores, eu quero dizer para você também que o Senhor, Ele não define o nosso destino na nossa crise, na nossa dor. Ele não define. Muitas das vezes nós que definimos o nosso destino. Quando vem a tempestade, quando vem a crise, quando vem as dores, nós definimos. Ou nós vamos ser vencedores, ou nós vamos ser vencidos. Aleluia. Como está sendo o nosso alicerce? Porque se o nosso alicerce, ele está firmado em Jesus Cristo, nós também vamos ter equilíbrio na nossa mente. Nós vamos ter sensatez para vencer dificuldades. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos definir o nosso destino. Jesus Cristo é Ele que define. Amém, Jesus. E o que está definido, está definido. Amém, Jesus. O que Jesus falou, está falado. Aleluia. Jesus, Ele é a rocha. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa estrutura. Aleluia. E quando nós acreditamos isso, nós colocamos a nossa fé em prática. E nós temos uma definição em crer em Jesus Cristo. O que nós somos
em quem nós temos crido, Aleluia. como nós fomos formados. Glória a Deus. Isso aí é muito lindo, irmãos. Para nós vencermos hoje esse mundo corrupto, realmente, irmãos, temos que estar alicerçados em Jesus Cristo. Tem um hino que diz que o vento sopra para lá e para cá. Aleluia. Mas se nós estivermos alicerçados em Jesus Cristo, nós não vamos desabar. Porque Ele é a nossa rocha. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Ele é bem presente na hora da angústia. Ele é bem presente na hora da tempestade. Aleluia. Que nessa manhã, que nós possamos a cada dia continuar construindo o nosso alicerce, a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. Que nós possamos nessa manhã não achar que o nosso alicerce ele está fortificado de maneira que não precisamos mais de alicerce, que não precisamos mais da palavra, que não precisamos mais do jejum, que não precisamos da oração. Oh, nós precisamos sim, para que o nosso alicerce ele esteja cada dia fortalecido no Senhor. Aleluia. Que nós possamos a cada dia sermos prudentes. Aleluia. Que nós possamos a cada dia termos valores sólidos, decisões baseadas na prática e na verdade que é Jesus Cristo. Aleluia. E nessa manhã o Senhor ele está nos dando resiliência, está nos dando equilíbrio para vencer, porque nós somos prudentes, temos alicerçado sobre a rocha que é Jesus Cristo. E temos que continuar a cada dia, não só ouvindo, mas pondo em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa manhã eu já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Louvado seja